Bom, gente, então vamos continuar a nossa terceira aula, tá? É a parte 2. Primeira parte, eu expliquei para vocês o uso do posicionador, né? Na técnica para fazer a radiografia periapical, né? Então, eu comentei um pouco sobre o jeito, né, de ser usado o filme no posicionador. E agora, nessa segunda parte, eu vou falar um pouco sobre a posição que o paciente deve estar, tá? Para então a radiografia ser corretamente, né, tirada. Então, aqui no slide de número 5, né, tem duas imagens e são duas linhas, né, dois pontos de referências que a gente usa. Um para maxila e o outro para mandíbula, tá? A linha que a gente usa de referência na região superior, que é a maxila, é a linha tragus-asa do nariz. O que é essa linha? É a linha que vai aqui do tragus, tá? Que é essa cartilagem aqui que a gente tem, até a asa do nariz. Então, é essa linha imaginária que se chama linha tragus-asa do nariz. E a gente vai usar essa linha para referência aonde o cone de raio-x vai se posicionar para poder bater, né, a radiografia, tirar a radiografia. Então, aqui na imagem nós vemos, né, que o paciente está com essa linha, né, tragus, paralelo, né, de forma paralelo ao solo, ele está com a cabeça reta, né, de modo que você trace uma linha, né, e fique reto, né, essa linha do tragus até a asa do nariz. Com isso, né, tem lá o primeiro, número 1, número 2, número 3 e número 4, que quer dizer o lugar onde o feixe de raio-x, né, vai bater a radiografia para tirar os respectivos dentes, né. Então, ali tem uma legenda, ali onde está o número 1 é onde o raio-x vai bater para pegar a região dos molares, número 2, a região do pré-molar, número 3, a região de canino e incisivo lateral, e a número 4, os incisivos centrais, tá? Então, vocês podem ver que tem uma setinha de forma meio que perpendicular assim, para baixo, que quer dizer que quando você pede para o paciente ficar com uma posição da cabeça, né, reto, onde você possa identificar essa linha em plano reto, de acordo com o solo, né, para ficar mais perfeito ainda, você vai pedir para o paciente olhar para baixo. Então, a partir do momento que você pede para o paciente ficar de cabeça reta e olhar para baixo, essa linha, né, de forma reta entre o tragus e a asa do nariz, vai se posicionar, tá? E aí você vai fazer a sua tomada radiográfica. Já para a região inferior, né, na imagem do lado direito da tela, a linha que você vai usar de referência é a linha tragus comissura labial. Você vai pedir para o paciente olhar para cima, tá? Com isso, ele vai elevar um pouco, né, o rosto, a cabeça, e você vai identificar essa linha tragus comissura labial, que é essa partezinha aqui da nossa boca, tá? Achando essa linha, né, imaginária, vocês vão fazer a tomada radiográfica, né? Levando em consideração também ali o 1, né, que é para a região dos molares, o 2 a região dos pré-molares, o 3 canino e o 4 incisivo. Vocês estão vendo que também tem uns pontos de referência, viu? Os molares geralmente vai dar aqui no final da sobrancelha do paciente, tá? O ponto 2, que são os pré-molares, vão pegar um pouco aqui do começo da pupila, tá? Para os região dos caninos, seria a asa do nariz, tá? O cone de raio-x. E para a região central mesmo, tá?
Então, no slide 6, né, tá falando na maxila, a linha de Camper, tá? Que é o mesmo dessa linha tragus, asa do nariz, ela também pode ser chamada de linha de Camper, ou plano de Camper, tá? Deve estar paralela ao chão. Então, como eu falei, né? Vocês vão pedir para o paciente ficar reto, né? Pedir para ele olhar para baixo, automaticamente vai se formar essa linha tragus, asa do nariz ou plano de Camper, que quer dizer que essa linha está paralela ao solo, tá? E na mandíbula, né, a linha tragus com missura labial deve estar paralela ao chão também. Para que isso ocorra, você vai pedir para o paciente elevar os olhos para cima e aí você vai identificar a linha tragus com missura labial para fazer a tomada radiográfica, tá, da região inferior. Eu expliquei muito para vocês a técnica do paralelismo, né, que é a técnica onde se usa os posicionadores. Mas nem sempre, né, a gente tem muitos posicionadores nas clínicas e precisa também estar esterilizado para poder bater, né, o raio-x de paciente a paciente. Então, às vezes, vai ser limitado o uso desse aparelho, né, desses aparelhos que são os posicionadores para poder fazer a tomada radiográfica. E aí, como a gente vai fazer, né? A gente entra na técnica que se chama bissetriz, que está aqui no slide número 7, tá? Que baseia-se na lei isométrica de Siercinski. A imagem projetada tem o mesmo comprimento e as mesmas proporções do objeto, desde que o feixe central de raio-x seja perpendicular à bissetriz do ângulo formado pelo plano do filme e do objeto. Então, a imagem ao lado, né, tem uma figura representando, né? Podemos ver ali o filme radiográfico, tá? E o dente que vai ser radiografado. Então, esse filme ele é posicionado, né, de uma forma ali perpendicular ao dente e o raio, né, do raio-x tem que bater perpendicular, tipo no centro, entre esse filme e o dente, tá? Essa técnica a gente vai precisar, né, de saber muito as angulações do cone, né, de raio-x. Na maioria das vezes, os raios-x já vem, né, no seu braço cônico os graus lá. Então, você meio que se baseia pelos graus, levando em consideração essa tabelinha que a gente tem aqui, tá? Que diz que para radiografia de molares, o ângulo, né, da cabeça do raio-x tem que estar entre 20 a 30 graus positivo. Isso quer dizer que quando você for tomar, vai ser mais ou menos vai ser as mesmas posições que eu falei anteriormente, para molares, premolares e tal. Só que aí, o que vai mudar é que esse ângulo esse feixe, né, de raio-x, ele vai ter que estar um pouquinho mais para cima, tá? Para poder, entre o filme, deixa eu pegar aqui, entre o filme e o dente, tá? Esse ângulo de raio-x incidir perpendicularmente, tá? Então, por isso que vai ser uma posição um pouco mais alta do que as técnicas do paralelismo, onde usa o posicionador, tá? Então, para premolares, essa posição vai ter que ser entre 30 a 40 graus positivo, caninos 40 a 50 e incisivos 45 a 55. Na mandíbula, são graus negativos, então de 0 a 5 negativo. O que quer dizer negativo e positivo, né? Nada mais é do que a referência embaixo, tá? Então, se na técnica do paralelismo a gente usa o cone,
né, de raio-x um pouquinho, mas assim, respeitando aquela bolinha, né, essa bolinha aqui, vai mais ou menos aqui. A da bissetriz, não, ele vai ter que ser um pouco mais negativo, o cone de raio-x, um pouco mais para baixo, para poder pegar legal o dente, tá? Então, olha lá, o slide 9. Ângulos de incidência do feixe de raio-x, né? Ângulos horizontais deverá ser paralelo às superfícies proximais do grupo de dentes que estão sendo radiografados, dirigindo ao centro da película. Então, o filme ele tem que ser o mais paralelo possível ao dente que vai ser radiografado. O que é paralelo, gente? Respeitando a angulação do dente, tá? Então, na técnica dos posicionadores, a gente usa geralmente o filme um pouco mais assim, perpendicular. Levando em consideração que os dentes eles não são retos na nossa arcada dentária, eles são meio que angulados, né? Então, na técnica do posicionador, né, do paralelismo, a gente usa o filme no posicionador de maneira que ele fica reto, né? A gente usa aqui, vai botar o filme aqui, o filme vai ficar um pouco reto, a boca. Na técnica de bissetriz, o filme ele tem que ficar bem paralelo à angulação do dente mesmo, tá? Então, embaixo, né, tem de como o paciente vai poder ajudar nessa tomada radiográfica, lembrando que não tem posicionador, quem vai segurar o filme é o próprio paciente, enquanto você sai da sala para poder bater o raio-x, tá? Então, para a região superior, esse paciente vai usar o dedo, né, o polegar, para poder ajudar a segurar esse filme. Então, na região anteriores, né, vai seguir aquele mesmo princípio da primeira parte que eu falei, tá? O filme da parte ativa voltada para o cone, né? Você vai procurar o picote sempre voltado para as incisais, né? No caso, a coroa dos dentes. Então, se você vai fazer uma tomada radiográfica dos dentes superiores, né, anteriores, também vai ser aquela mesma quantidade de filme, tá? 3 para a região anterior e 2 para as regiões posteriores. Então, você vai posicionar o filme, tá? De modo que fique pelo menos 2 milímetros aquém da incisal, dessa maneira aqui, ó. Ó. 2 milímetros. E aí você vai pedir para o paciente segurar com o dedo polegar, enquanto você posiciona o cone de raio-x para poder bater, tá? Então, você vai pedir para o paciente segurar dessa maneira. Ó. E aí, o cone, tá? Vai ser respeitando aquela angulação, né? Que geralmente nos cones vem. Para os incisivos superiores, vamos voltar aqui. Vai ser de 45 a 5 graus de angulação do cone. Então, vamos dizer que o cone vai ficar mais ou menos numa posição assim, bem alta, tá? Por quê? Ó, a imagem de bissetriz só vai se formar quando o dente estiver realmente bem paralelo ao filme, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né? Se eu tivesse sala de aula, acho que seria melhor para poder explicar. Mas é basicamente isso, tá, gente? E aí, leve em consideração aqueles mesmos que eu lhe falei, né? O posicionamento do raio-x. Respeitando a linha tragos para a região superior, respeitando a linha tragos, asa do nariz. Para dentes anteriores, a tomada radiográfica vai ser nessa posição, tá? Para dentes canino, né? Aí, o paciente segurar, ó,
E o cone de raio-x vai bater aqui bem na asa do nariz, um pouco mais para cima, tá? Para a região premolar vai ser no final aqui da pupila, tá? E para a região de molar vai ser aqui quase no finalzinho da sobrancelha aqui, que vai bater, tá? Lembrando que os dentes anteriores, o posicionamento do filme vai ser na vertical, tá? E para os dentes posteriores, a posição do filme vai ser na horizontal, tá? Então, pro fundo, o paciente vai colocar e vai segurar com o dedo do outro lado, tá? Dessa maneira aqui. 2 milímetros da incisal. E o cone bater. Beleza? E para a região de baixo, para tirar, né, o paciente vai usar o dedo, o indicador, tá? Então, vai posicionar o filme. Tá ok? Péssimo. Mas então é isso, gente. Então, a bissetriz, qual a diferença da bissetriz para o paralelismo? Porque o paralelismo vai usar, né, os posicionadores, né? Não vai precisar do paciente segurar e tal. Porém, também vai respeitar a posição da cabeça, tá? As posições da cabeça, como eu falei, servem para 2 técnicas, tá? A posição do cone é que vai mudar um pouquinho, porque no paralelismo não precisa ser tão angulado, né? O cone na relação vertical. E na bissetriz precisa, tá? Então, abaixo vemos um pouco da técnica do paralelismo, que eu acabei falando na primeira parte da aula, né? Como que usa os posicionadores, tá? Então, o filme é sustentado por um suporte de porta-filme conhecido como posicionador, facilitando o paralelismo entre o filme e o dente, tá? Então, num paralelismo, com o uso do posicionador, o filme, ele meio que já fica paralelo ao dente. Na técnica de bissetriz, a gente não tem isso, por isso que a gente precisa usar, posicionar, vamos falar assim, o filme realmente numa mesma angulação que está o dente, tá bom? Então lá, não muda muita coisa em relação ao posicionamento do paciente, tá? Porém, vocês podem notar aqui que o cone de raio-x, se vocês forem comparar as duas imagens, né? O cone de raio-x para a região superior, ele tá bem lá em cima, na técnica de bissetriz, a sua angulação vertical. Ele tá bem em cima porque ele precisa, né? Para a imagem sair legal, ele precisa passar, né, entre o filme e o dente de forma bem perpendicular, bem paralela mesmo, entendeu? E na técnica do paralelismo não necessita tanto isso lá, já está um pouquinho mais abaixo, tá? Então grave mais ou menos isso. Aí tem aqui as técnicas da bissetriz e o paralelismo, né, as vantagens e as desvantagens no caso. Simplicidade da execução do exame radiográfico, menor grau de ampliação, padronização e determinação dos ângulos. Essas vantagens aqui, no caso, é a vantagem da técnica do paralelismo. As desvantagens, maior possibilidade de movimento, leve desconforto do paciente e maior custo operacional por conta do uso, né, dos posicionadores, que são um pouquinho caros no mercado, tá? E isso aqui, às vezes, incomoda muito o paciente, essa parte dura aqui, sabe? Fica ruim do paciente morder. Aí, às vezes, a boca do paciente é pequena, não cabe essa parte aqui quadrada. E aí, às vezes, a gente tem que abrir mão, né? E fazer a técnica bissetriz.
onde o próprio paciente usa como apoio, e aí a gente fica responsável de mudar a angulação do cone, tá? E aqui acabamos nossa aula. Então, assim, eu não coloquei na aula, só que vocês anotem aí. Quanto que a gente vai fazer a numeração lá para fazer a tomada radiográfica, né? Geralmente, na região, para o uso da radiografia periapical, né? Essa tomada é de 5.0, você vai lá no controle 5.0 a 6.3 mais ou menos, tá? Que é onde a imagem vai ficar legal, ou seja, não vai ficar tão escura ou também não vai ficar tão clara, porque se você usa uma numeração um pouco abaixo de 5, essa imagem vai ser muito clara, tá? Quando você terminar o processamento lá, a revelação. E se você for acima de 6.3, vai ficar muito escuro, tá? Por conta que o filme, ele o tamanho dele não aceita esse tanto de radiação, tá? Quanto que você vai usar maior de 6? Nos filmes que são para oclusal, tá? Onde o tamanho do filme é maior, e assim, né, consequentemente, precisa de uma tomada radiográfica um maior número, né, para poder pegar realmente toda a região e ficar com a imagem legal, tá? Então, anote. Para a tomada, para fazer um raio-x periapical, de 5.0 a 6.3, no máximo, é o que você vai colocar lá no controle do raio-x para poder bater, tá? Então, concluímos aqui a nossa terceira aula, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. E aí, nos vemos na próxima, que a gente vai começar a falar agora das interpretações radiográficas, tá bom? Até mais, um beijo.